Olá, bem-vindo à nossa aula de português texto, fábulas e produzindo diálogo. Lembra que a gente já falou de diálogo? O que a gente utiliza para formar um diálogo? Nós vamos necessitar do quê? Das pontuações para produzir um diálogo. Então, tenha atenção. O que é o diálogo? São a fala dos personagens. E os personagens da história aqui? Nós estamos falando sobre fábula. Então, a gente vai trabalhar o diálogo dessas fábulas. Vamos lá? A garça velha. Você lembra dessa história da garça? Pois é. Essa garça que aprontou bastante, não é mesmo? Pois. Ela era o quê? Já bem velhinha. Já não pescava mais. Então, ela teve uma brilhante ideia. Certa garça nascera, crescera e sempre vivera à margem de uma lagoa, de águas turvas, muito rica em peixes. Mas o tempo corria e ela envelhecia. Seus músculos cada vez mais emperrados, olhos cansados, com aquela dificuldade ela pescava. Então ela já estava o quê? Bem velhinha, já não conseguia mais pescar, porque era a sua fonte de alimentação. Qual era a sua fonte de alimentação? Os peixinhos. Mas aí, coitada, ela já nem enxergava mais. Como é que ela ia pescar, não é mesmo? Estou mal de sorte. E se não topo com um viveiro de peixes em águas bem límpidas, certamente que morrerei de fome. Já se foi o tempo feliz em que meus olhos penetrantes zombavam do turvo deste lago. E de pé, num pé só, o longo bico pendurado pôs-se a matutar naquilo, até que lhe ocorreu uma ideia. Olha só, você viu aí nesse trecho? Estou mal da sorte. Quem é que está falando aí? Você percebeu? Isso daí já é o diálogo. Ela já está falando, ela está comentando que não está bem, que não está mais com sorte. Antes, os olhos dela enxergavam super, tinha uma visão maravilhosa, perfeita, e ela via naquelas águas turvas os peixinhos e lá ela comia. Mas aqui ela começou a se queixar. Por quê? Porque ela já não enxergava mais tão bem quanto antes. E aí ela ficou lá pensando, lá na beira daquele lago, até que ela teve uma brilhante ideia, não é mesmo? E aí você vê o trechinho, o primeiro trecho, qual foi o sinal de pontuação que apareceu? Um travessão. Esse travessão aí está indicando o quê? Que alguém está falando. Então, esse daí é o símbolozinho, é o sinal que indica o diálogo. E aí se iniciou um diálogo. E aí ela está dialogando com quem? Com ela mesma. Ela está pensando, só que em voz alta. Você já pensou em voz alta? Pois é. Quando você pensa em voz alta, você está dialogando com você mesmo. Não pense que você está doido. Não. Você não está doido, você só está conversando consigo mesmo. Só que em voz alta você está expressando seu pensamento. E foi assim que ela fez. Ela expressou o pensamento dela. Ela pensou em voz alta. Oh, ela está mal de sorte. Por que ela estava tão ruim de sorte? Porque ela não estava mais conseguindo pescar. Mas ela teve uma ideia. Vamos lá ver? Um grande rebuliço. Graúdos e pequeninos, todos começaram a pererecar a tontas, sem saberem como agir, e vieram para a beira da água. Então, ela teve uma ideia e ela passou essa ideia para frente. E lógico que em todo lugar tem um fofoqueiro, não é mesmo? Então, ela teve aquela ideia e ela passou a ideia. Ela procurou uma pessoa que gosta de conversar. Em todo lugar tem uma pessoa que gosta de conversar, não é mesmo? Tem uma pessoa que não pode ouvir nada, sai contando? Pois é, então. A Garça, ela teve a ideia e ela passou essa ideia dela para frente. Ela usou de artimanha, muita astúcia e passou a ideia pro fofoqueiro. E o fofoqueiro foi lá e passou para os outros. E houve um grande rebuliço e os peixes se alvoroçaram. Tudo se alvoroçaram com a ideia. Com a notícia que chegou até eles. Porque, claro, que não era uma notícia verdadeira. Porque quando ela contou a história, o outro foi contar o fuxico, que ouviu para frente. E lógico que ele aumentou o que ele ouviu. Então foi um grande rebuliço. E aí o que foi que aconteceu? Eles foram perguntar a quem, gente? Olha só. Eles foram perguntar para ela.
Ó, vocês acham que ela ia falar a verdade? Não, todo mundo caiu na história dela. E olha aí. Senhora dona do bico longo, dê-nos um conselho, por favor, que nos livre da grande calamidade. Um conselho? Muito matreira mesmo, né? Olha aí o diálogo aí. Os peixinhos chegaram e foram até ela. Você já percebeu aí que tem pontuações? Olha aí. Nesse trecho, a senhora dona bico longo. Isso aí é o quê? Um diálogo. E aí você construiu o diálogo, está sendo construído o diálogo. E ele usou que pontuação? O travessão. Por favor, nos livre da grande calamidade. Então ele já é um fato contestado, é um fato já existente, uma calamidade, porque aquilo dali tudo ia secar. Você acompanhou a história passada, né? Então você já sabe que esse trecho, eu estou tirando só alguns trechos da história. E aí o que acontece? Eles estão o quê? Falando do ocorrido, que a lagoa vai secar, que aquilo dali tudinho vai ficar seco, né? Vai virar um grande campo de futebol, né? Que vai ser vão fazer várias mudanças e que os peixes vão morrer, porque não vai ter mais água. E aí eles correm para quem, meu Deus? Pedir um conselho a quem? A ela, que foi ela que teve a ideia, só que coitados, eles não sabem de nada. E aí eles pedem um conselho. Um conselho. Lembra aí nessa pontuação aí, ó. O ponto, o travessão, que dá início ao diálogo, e o ponto de exclamação, porque é uma dúvida, uma pergunta. Ele está perguntando se ela pode dar um conselho. E a matreira fingiu refletir, depois respondeu. Olha só, ela fingiu que estava pensando, porque ela já tinha tudo armado, então já fazia parte do plano dela, então ela estava esperando que eles iam se perguntar e eles foram perguntar. E ela já estava prontinha para dar a bicada dela. Só vejo um caminho, ela falou. Olha aí o início do diálogo. Só vejo um caminho. Tá lá, a travessão indicando. É mudarem-se todos para o poço da Pedra Branca. Lógico que a pedra branca lá, a água bem transparente e rasinha, era o ideal, não é mesmo? Mudar-se como? Se não há ligação entre a lagoa e o poço. Aí houve aí a pergunta, né? E o diálogo continuou, e aí eles estão na dúvida, todos alvoroçados. Isso é o de menos. Cá estou eu para resolver a dificuldade. Muito esperta, hein? Transporto a peixaria inteira no meu bico. Não havendo outro remédio, aceitaram os peixes aquele alvitre. E a garça mudou a todos para o tal poço, que era um tanque de pedra pequenininho, de águas sempre límpidas, e onde ela sossegadamente poderia pescá-los até o fim da vida. E aí foi uma adaptação de Monteiro Lobato, essa história aqui. Vocês perceberam o diálogo? Houve aí o diálogo entre eles? Pois é. Isso aí é a criação de diálogo. Eu já expliquei em aulas passadas que quando o diálogo dos personagens, você pode também criar um diálogo. A sua atividade é bem essa aí. Você vai criar um diálogo, você vai pegar uma das histórias, você vai adaptar essa história e criar a conversa entre eles. Assim como a da garça, da história da garça, você pode criar outros. Você vai procurar outros personagens, outras fábulas e você vai criar um diálogo. Muitas vezes tem algumas fábulas que não tem conversa e você pode criar esse diálogo. Lembrando que para você criar o diálogo, vai ter que ter o quê? O narrador da história. O narrador é ele que indica que os personagens vão falar, né? E aí ele começa, ele dá início à história e tudo. E aí vem o diálogo que você utiliza o quê? A pontuação do travessão, ponto de interrogação, ponto final, a vírgula. Todas essa pontuação a gente já explicou. E essa aí é a construção do seu diálogo. Você vai criar um diálogo entre os personagens. Porque os personagens que a gente está falando da fábula. Então você vai procurar uma historinha de animais e vai criar a sua historinha, vai recontar essa história. E você pode até mudar o final. O final você pode modificar. E aí a garça, ela se deu bem nessa história.
Ela usou o quê? De astúcia, de malícia. E ela também usou o quê? Uma fonte. Você percebeu que ela usou alguém para passar o recado dela, algo que ela queria. O que é que ela queria? Ela queria comer peixe bem tranquilo, porque foi a ideia dela que ela teve. Mas ela utilizou um meio. Qual foi o meio que ela usou? Ela passou a conversa no sapo, que o sapo passou a conversa para frente. Nem procurou saber se a história era verdadeira. Então, diz assim, ó, a moral da história, que não se deve acreditar nos inimigos, não se deve receber conselhos de inimigos. Às vezes a pessoa se finge de ser um amigo, vai lhe dar um conselho e não é para o seu bem. Então, você tem muito cuidado. Então, veja bem como é que é construído o diálogo, quais são as pontuações que são utilizadas, como é que você vai produzir o seu texto. Lembrando que você tem que ter o maior cuidado com a pontuação, ok? Nós já trabalhamos e estudamos a pontuação. Então, você vai utilizar a pontuação correta para a construção do seu diálogo. Olha a moral da história: ninguém acredita em conselhos de inimigo. Realmente ninguém pode acreditar. Olha ela, aceita com o peixe na boca. Então, é sempre bom você checar. A gente hoje vive num mundo de internet, onde as pessoas tudo posta o que quer, o que quiser, só que não é bem assim. O pessoal pensa que é um país sem lei, mas não é bem assim. Então, cada vez que você vê uma notícia, procure checar para saber se é verdade, né? Sair acusando alguém de algo que você não sabe se é verdade. Às vezes é só o quê? Pessoas que implantam notícias que é para dar mais foco, ênfase a alguma coisa. Então, tenha muito cuidado com notícias falsas. E também tenha muito cuidado em repassar uma história. Você viu aí que essa fábula, ela fala de que você não deve pedir conselhos ao seu inimigo. Mas que você também tem que prestar atenção também é outra coisa. Que quem passou a notícia todinha foi o sapo. O sapo passou a notícia. Só que ele passou a notícia, mas ele não checou se a veracidade daquela história, se aquela história era verdadeira realmente. Porque muitas vezes não é daquele jeito que a pessoa conta. Um fuxico geralmente não é do jeito que se conta, né? Não é. Então, procure checar para que você não seja só mais um fofoqueiro na história, não é mesmo? E seja uma pessoa que fez a diferença na história. Ou seja, se o sapo tivesse ido lá procurado saber com os outros animais da fazenda se ia acontecer aquilo mesmo, não teria acontecido todo aquele rebuliço. Mas ele não se preocupou em saber se aquela história era verdadeira. Então, a garça foi e falou e ele foi correndo espalhar a notícia. Então, antes de você espalhar alguma notícia que alguém te deu, checa, procura saber se é aquilo mesmo. Que aí você não vai estar prejudicando tanta gente. Você às vezes pode estar prejudicando uma pessoa que você gosta muito. E saiba que depois que você prejudicar, não tem mais jeito. É irreversível o ato que a pessoa comete. Porque não tem como você voltar no passado. E aquilo fica. E machuca, e magoa, e causa danos, né? Então vamos ter cuidado, vamos sempre checar. Se algum coleguinha chegar para você contando uma história, procura ver se é verdade, hein? Não vai fazer igual a história da garça e o sapo, não. Não vai passar a história para frente. Tenha cuidado. Olha aí, o sapo descobriu que a garça contou uma mentira a seus amigos peixes. Muito indignado, ele foi atrás da garça e perguntou: você vai criar agora o diálogo, lembra? Então, essa aí é uma nova versão do seu texto. Você viu o texto, você leu o texto e você vai criar agora o diálogo. Lembra que a gente está testando? Então, você agora chegou o seu momento. O sapo saiu aos pulos gritando. O que será que ele gritou? Será que ele contou que era mentira? A garça voou atrás do sapo para informar. O que será que a garça foi contar para ele? E olha o desespero do sapo, gente. Eu acho que ela está querendo pegar ele, viu? Ela deve estar indignada porque ele descobriu a verdade. Olha aí. Então, viu aí a confusão que deu? Pois é. E o sapo ia ter o quê? Que ajeitar essa história, não é mesmo? E quem é que vai ajeitar essa história? Você.
Você agora é quem vai ajeitar a história. Você vai criar uma nova história, você vai criar o diálogo, você vai dar notícia através do sapo. O sapo vai contar, vai gritar para todo mundo a verdade. O sapo perguntou para ela e ela respondeu. E aí ele vai gritar para todo mundo. Então, vamos lá, cria o diálogo, cria uma nova história, cria um final diferente para essa história da garça. Eu sei que você consegue, que você é uma pessoa muito inteligente e capaz. Depois de todas essas dicas, eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Então, vamos lá, vamos ver, né? De olho na tabela, olha aqui. Você precisa ler a fábula para preencher essa tabela. Animal que aparece como personagem, você vai ver quais são os animais que aparecem como personagem. Aí você vai, de cada personagem, você vai tirar uma característica positiva dela ou negativa que são do ser humano. Você vai olhar, né? A garça. Qual é a característica da garça? Ela conta, ó, lorota, conta mentira. Então, é uma característica o quê? Negativa. E aí o sapo. Qual é a característica do sapo? Fofoqueiro. Olha só que coisa feia. Escutou a notícia, não foi conferir, não foi saber com os outros animais se era verdade que a garça estava falando e passou à frente. Então ele é o fofoqueiro. E aí? Qual é a moral que diz para ele aí? Que ele deve primeiro ouvir e pesquisar, procurar saber se é verdade. E os ingênuos dos peixinhos, eles são o quê? Inocentes, que acreditam em tudo que os outros falam. E aí, qual é o ensinamento para eles? Não acreditar em tudo que dizem e também não acreditar no que o seu inimigo falou para você. Esse é o ensinamento da história. Aí você vai procurar saber. Você utilizou o ponto de interrogação nas perguntas, usou travessão nas falas dos personagens, escreveu corretamente as palavras? Então você vai marcar, tudo isso tem no seu livro e você vai marcar direitinho, ok? Olha aí a oncinha. Essa onça aí é uma dica para você. Você criar uma história para essa oncinha, uma fábula contando a história e criando o seu diálogo. Gente, eu quero ver, viu? Esse vai ficar um trabalho top, belíssimo. E eu conto com vocês e fotografe e mande para mim, resiste a aula de vocês. Porque eu acredito que vai dar uma bela história. Estou curiosa. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da fábula e criando diálogo. Criem as histórias de vocês. Não esqueçam de registrar e mandar para mim, ok? Eu estou curiosa para conhecer as histórias que vocês criaram. Então, um beijo e tenham um bom dia.